Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai falar sobre diferenciais. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai relembrar aqueles conceitos vistos na aula passada sobre aproximações lineares, onde a gente vai reformular aquelas definições, agora baseado nessa ideia de diferencial. Antes, então, da gente falar sobre a definição algébrica para essa variável diferencial, vamos dar uma olhada aqui na interpretação geométrica desse diferencial, esse dy. Então, nesse gráfico, a gente tem a curva em azul de uma f de x, e a gente tem, para um determinado ponto x, uma reta tangente à curva nesse ponto. E esse ponto a gente chamou aqui de ponto P. Reparem que quando a gente dá um incremento nessa variável x, que eu estou chamando aqui de ΔX, a gente pula desse ponto P na curva para esse outro ponto aqui, que é esse ponto que a gente está chamando de ponto Q. E aí, o que acontece é uma variação na altura desse ponto, certo? Então, esse ponto P pulou daqui para cá, e aqui a gente tem um novo ponto Q, e houve então uma mudança na altura que a gente está chamando de ΔY. Bom, isso é o que acontece quando a gente está sobre a curva. Se a gente agora analisar essa mudança de altura, não mais sobre a curva em azul, mas sobre a aproximação linear, o que a gente vai obter então é o que a gente chama de diferencial. E observem que esse diferencial ele vai ser muito próximo do ΔY, né, dessa mudança de altura sobre a função, quando a gente estiver em pontos bem próximos do ponto P, ou seja, quando esse ΔX, quando esse incremento for bem pequenininho. E por isso a gente chama esse incremento de diferencial em x, quando a gente está bem próximo do ponto P, quando esse incremento é bem pequeno. Então, quando a gente tem um diferencial em x, isso resulta num diferencial em y, que é bem próximo desse meu ΔY. E a definição algébrica para esse diferencial em y aqui, a gente pode tirar a partir desse gráfico, ó, percebendo aqui que existe um triângulo retângulo formado por esses pontos P, R e S. Reparem que o diferencial em y é justamente a altura desse triângulo. E essa altura, então, pode ser definida pelo produto da base desse triângulo multiplicado pela tangente desse ângulo aqui, a tangente que a hipotenusa faz com a base do triângulo. Nesse caso, quem é a tangente desse ângulo? Se a gente for ver, ela é justamente a inclinação da reta tangente dessa reta em rosa, né? Ou seja, é a derivada da minha função nesse ponto x. Portanto, eu posso escrever que o diferencial em y é igual à derivada da minha função em x multiplicada pelo diferencial em x. Então, resumindo, né, com base no que a gente viu até agora, ΔY, então, representa o salto sobre a curva, essa mudança de altura sobre a curva, dado um incremento na variável x. E o diferencial, que a gente chamou de dy, então, representa o salto sobre a aproximação linear, ou seja, a mudança de altura do ponto, dado um incremento na variável x. E aí, com base nessa nossa nova definição aqui para esse diferencial, a gente pode reescrever a nossa linearização da curva, lembrando aí, né, que a linearização da curva sobre um ponto x é dada, então, pela f de x mais aquele termo que era o produto da derivada no ponto x multiplicado por um delta, né? E agora a gente sabe que esse termo aqui nada mais é do que o nosso diferencial em y. Então, a gente pode reescrever, reformular essa linearização como sendo, então, simplesmente a minha f de x mais esse diferencial em y. E aí, como um exemplo, pessoal, vamos ver essa função cúbica aqui e avaliar os valores de ΔX e o diferencial para essa função quando x varia de 2 para 2,05
e quando varia de 2 para 2,01. Então, no caso, para a gente calcular o ΔY, basta a gente calcular a F em 2,05, em 2 e calcular essa diferença. Mesma coisa na letra B, a gente vai calcular para 2,01, para 2 e fazer a diferença. Então, olhando aqui na letra A, a gente calculou a F avaliada em 2, substituiu o x por 2, resultou em um valor 9. Se a gente substituir por 2,05, a gente vai obter esse valor de 9,71, quase 72, né? Quase 9,72. E aí, esse ΔY, então, ficou em torno aí de 0,72, né? E aí, o dy, né, o diferencial, a gente vai calcular a partir da derivada. Então, a gente derivou a função em relação a x e obteve essa função quadrática, e vai multiplicar pelo dx, que é justamente o incremento na variável x, que nesse caso da letra A é de 0,05. Então, substituindo agora no diferencial o x por 2 e o incremento dx, né, o diferencial em x por 0,05, a gente vai obter o valor de 0,7. Então, observem que o ΔY e o diferencial são muito próximos, visto que a gente está calculando aqui para um incremento bem pequenininho, para um ΔX bem pequenininho, que é 0,05. Agora a gente vai calcular a letra B e vai ver o que vai acontecer. E aí, na letra B do exercício, a gente vai calcular, então, o ΔF da função e o diferencial da função para agora um ΔX de 0,01. E aí, reparem que o ΔY resultou em um valor próximo de 0,141, praticamente, e o diferencial em y, um valor aqui de 0,14. Ou seja, na letra B, a gente está numa região onde a linearização da função é muito próxima do valor exato da função. Portanto, esse ΔY e o diferencial tendem a ser bem próximos. E agora, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui para uma função receita, onde eu tenho essa função dependente de x, que é a quantidade de um produto que eu estou medindo aqui em quilogramas. E o diferencial que eu estou considerando para essa variável x é de 0,1 quilogramas. Eu quero calcular quanto que vai me gerar de diferença na receita se eu tiver um diferencial em x aqui de 100 gramas. Digamos que eu medi na hora de pesar a quantidade do meu produto, houve um erro de 100 gramas nessa medição. Quanto que isso vai gerar de diferença na minha receita? Então, para isso, a gente vai calcular pelo diferencial, que é uma aproximação linear dessa diferença na receita. Então, o diferencial da função receita vai ser igual à derivada dessa minha função receita multiplicada pelo diferencial em x. A derivada dessa minha função receita, no caso, vai ser menos 2x mais 100 vezes o dx. Para 10 quilos, esse meu diferencial, no ponto 10, né, vai ser aqui menos 2 vezes 10 menos 20, mais 100, 80, que multiplica, então, 0,1, que é o diferencial em x que eu estou considerando. Portanto, isso daí vai me gerar uma receita, uma diferença na receita de R$8. E vejamos aí um último exemplo, pessoal, onde a gente tem aqui o raio de uma esfera foi medido e descobriu-se então que ele possuía 21 centímetros, com uma possibilidade de erro nessa medida de no máximo 0,05. E aí a gente quer saber qual é o erro máximo para o cálculo do volume, considerando que existe esse erro máximo de 0,05 na medida do raio. Bom, existem duas possibilidades da gente calcular o erro no cálculo desse volume. A gente pode usar o valor exato da medida do cálculo do volume, aí a gente calcula esse volume para quando o raio tem uma medida máxima aí de 21,05, considerando aí o erro máximo. Depois a gente calcula o volume para essa medida de 21
e faria diferença. Isso nos daria então um delta do volume. Uma outra possibilidade é que, como esse erro no raio é pequeno, a gente pode fazer uma aproximação desse erro no volume calculando pelo diferencial. Então, o primeiro passo aqui para a gente calcular o diferencial desse volume é a gente partir da expressão do cálculo do volume em relação ao raio dessa esfera. Então, a fórmula para cálculo do volume de uma esfera é dada por essa expressão aqui, 4, que multiplica π vezes r ao cubo dividido por 3. Portanto, o diferencial do volume vai ser dado pela derivada do volume em relação a r vezes o diferencial de R. Então, substituindo os valores aqui de R 21 e o diferencial para o 0,05, a gente vai obter então o diferencial do volume, substituindo lá na equação do diferencial, aproximadamente 277 centímetros cúbicos, que seria o valor do erro máximo desse volume calculado, considerando que a gente tem uma medida de erro máxima aí no raio de 0,05. E é isso então, pessoal. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula, mas a gente se vê aí nos próximos vídeos.